Olha só, cara. Arrumei um óculos igual ao do Davi Miranda, meus amigos. Só que meio azulado. Tô me sentindo... Quem lembra do Davi Miranda aí? Meus amigos, o homem que orava pra Jesus curar os outros da visão e ele viveu a vida inteira usando óculos. Tipo esse aqui, ó. Vamos lá, é o que temos pra hoje. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, uma denúncia ao Ministério Público tem colocado aí a CIADEMA, que é a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Maranhão, sobre suspeita de uma estrutura direcionada a ganhar votos dos milhares de fiéis que compõem, né, a Assembleia de Deus do Estado do Maranhão. Lembrando que essa Assembleia de Deus tem a ver com a missão, a Assembleia de Deus Missão da Assembleia de Deus Belém, São Paulo, que é uma confusão ligada a CGADB, que é uma confusão de sigla. Se você não se atentar, tu fala de uma assembleia achando que tá falando de outra. Porém, o caso, no meu ponto de vista, cara, acaba escancarando aí um problema que nós já viemos falando há muito tempo, onde as lideranças evangélicas acabam influenciando desesperadamente, vergonhosamente, sem esconder. Ultimamente tá assim. O desespero pelo poder em querer estar acima de todo mundo quando o assunto é religião e política. E uso as suas influências, né? No caso, essa aqui. É sobre esse assunto que nós vamos falar, mas antes, aperta o like aí se você não deu o joinha, ajude dando o seu joinha, também hypando, comentando no decorrer do vídeo e bora pro assunto do vídeo de hoje. Pois bem, meus amigos, o que acontece? Acontece que o Brasil Laico acabou acionando o Ministério Público do Maranhão contra a Assembleia de Deus, contra a própria instituição chamada CIADEMA. E diz o seguinte: foi protocolado nessa segunda-feira, dia 20 de abril de 2026, representações junto ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Estado do Maranhão. Então não foi só o Ministério Público do Estado, né? Foi ao Ministério Público Federal também. Essa representação foi feita contra a Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Maranhão, a chamada CIADEMA, a qual o Movimento Brasil Laico denuncia a existência de um esquema institucionalizado para direcionar o voto de milhares de fiéis, configurado em tese abuso de poder religioso e econômico. As representações baseiam-se em documentos internos da própria CIADEMA, com o ofício circular do 001/2026, emitido pelo Conselho Político da entidade. Ou seja, os caras fazem as coisas escancaradamente, né, cara? Não esconde mais nada. Até porque o tal de curral eleitoral não é mais crime, né, no Brasil. Segundo a denúncia, a convenção estaria utilizando a sua estrutura eclesiástica e a ascendência moral dos seus líderes para impor nomes de pré-candidatos oficiais aos cargos de deputado estadual e deputado federal, ferindo a liberdade da consciência dos leitores como apoio aos pré-candidatos. Aí dá o nome aqui, quem são eles, cara? Uma tal de Damasceno para deputado federal, Pastor Enos Ferreira para deputado estadual e Regilda Santos para deputado estadual. Lembrando que essa convenção, no caso, tem como vice-presidente uma figura conhecida aí na internet, meus amigos. É esse cidadão aí, ó. E, claro, esse cara tem uma influência gigantesca também na internet, Pastor Uziel. Ele é o terceiro, se eu não me engano, o terceiro vice-presidente dessa convenção. O presidente é esse aí, Francisco Soares Raposo, né? A igreja do pastor Raposo. O Uziel Gomes é o terceiro vice-presidente. Essa é a diretoria dessa convenção, que é uma convenção ligada justamente à CGADB. Mas o que eles estão pedindo para ser investigado é isso aqui, cara. Para o Movimento Brasil Laico, a CIADEMA ultrapassou os limites da liberdade religiosa ao criar um mecanismo de influência
direta ao processo democrático. Fecha aspas. A denúncia aponta que a entidade utiliza o seu estatuto social e órgãos internos, como o Conselho Político, para selecionar candidatos e mobilizar a base de fiéis de forma assimétrica. Ou seja, os candidatos são aqueles que eles escolhem. E se nós vivemos num país democrático, qualquer membro pode se levantar e ser um candidato, um pré-candidato. Mas no caso aqui, não tem espaço. Pelo que eu entendi, é isso. E se sair alguém mais da igreja, não vai receber aquele apoio que esses estão recebendo, né? E isso, na verdade, fere a democracia, né? No meu ponto de vista. Abre aspas, a liberdade religiosa não pode servir de escudo para controle de voto. Concordo. Quando uma instituição do poder da SEADEMA decide institucionalizar o apoio político de forma coercitiva e hierárquica, ela rompe o equilíbrio do pleito e anula a vontade individual do cidadão. Fecha aspas. Concordo. E agora o pedido urgente, ou os pedidos urgentes, né? Primeiro, abra procedimento investigatório eleitoral para apurar a conduta da SEADEMA e de seus líderes, incluindo o presidente Pedro Aldi Damasceno, que é, na verdade, esse Damasceno, ele é o vice-presidente de honra, né? O presidente mesmo que atua é o tal de Francisco Soares Raposo Filho, e o presidente de honra é esse Damasceno, que está sendo envolvido na denúncia. E eu acredito que por ser um presidente de honra, quer dizer que ele já foi muitos anos, né, presidente da convenção. Agora, e sabe os caminhos, sabe como fazer a política acontecer, né? O outro é: expressa recomendações formais para que a entidade se abstenha de utilizar templos e cultos para propaganda eleitoral antecipada. Quem concorda com isso? Quem concorda com isso, levanta a mão aí, deixa um comentário. Aleluia! A verdade, meus amigos, que nessa denúncia aí não é algo isolado. Nós sabemos que a coisa desses últimos tempos, desses últimos dias, nesse ano, né, 2026, é disso aí para pior. Ela não é a única que está fazendo. Não é a única que está agindo dessa maneira. E eu vou dizer uma coisa, quando um documento, no caso que eles fizeram aí, um documento interno, né, acaba trazendo um direcionamento de voto, isso já deixou há muito tempo de ser algo democrático, ou talvez uma influência cultural, né, e passa a ser um verdadeiro uso organizado de poder. E isso não é democracia, cara. Não é, jamais. E para você entender, eu não estou aqui defendendo partido nenhum, lado nenhum, esquerda, direita, até porque, meu amigo, desde 2018, os políticos apoiados pelos evangélicos dominaram as igrejas. E a esquerda agora vem fazendo a mesma coisa. Quem viu aí a foto do Lula? Olha o desespero do cidadão, cara. Na tentativa de conquistar votos, o cara vai pra dentro de uma igreja, dobra o joelho e ainda manda tirar foto, né? Cara, isso não dá pra acreditar, cara. O nível que esses candidatos, o que a política e a religião chegou. E o problema aqui não é você ter fé, frequentar uma igreja e orar numa igreja, cara. O problema é quando essa fé ela é usada como uma ferramenta de convencimento em massa, que é o que fizeram de 2018 para cá, e agora, né, tanto esquerda quanto direita estão buscando dentro dos templos. É lógico que os da esquerda vão mais para dentro da igreja católica e os da direita vão mais para dentro dos templos evangélicos. Não é para se converter, não é para exercitar a fé, e sim para conquistar voto, meus amigos. É disso que se trata. E o que funciona é exatamente isso. Aí o contexto que deveria servir, né, como um momento de fé, de comunhão, de uma aproximação com Deus, se torna algo político. O líder indica, aponta para um candidato e os fiéis acabam seguindo, porque foi o líder que falou. E eu fico me perguntando, se isso resolvesse a realidade que o Brasil vive, meu amigo, nós já estávamos vivendo quase que no céu. Mas olha a desgraça que se tornou
com essa misturança. Só não enxerga, meu amigo, a realidade que o Brasil está mergulhado quem não quer. E a pergunta fica, o que adiantou a igreja buscar políticos para defender a obra de Deus, para defender os anseios da igreja? Igreja, eu estou cansado de dizer, igreja não precisa de defensor, igreja não precisa de alguém defender. Horas, se está escrito na Bíblia o que vai acontecer nos últimos tempos, para que tentar resolver algo que já está profetizado? Vocês entendem a coerência da coisa? E do jeito que tentam fazer, o Brasil não vai melhorar, cara, porque o critério é totalmente distorcido. Você acaba não votando por análise, você não analisa o candidato, não vê, não busca conhecer se o que ele está propondo é algo que emparelha com a sua conduta de vida. E você acaba votando porque alguém indicou. Ou seja, é mais fácil alguém escolher por você. Infelizmente, essa é a realidade do nosso Brasil. No final das contas, cara, para não estender muito o vídeo aqui, o que nós estamos falando não é sobre igreja ou sobre política somente, mas é sobre responsabilidade individual. Porque vai por mim, cara, nenhum sistema de influência funciona por adesão. E se o nosso Brasil... Basta você dar uma olhada nas notícias, se o nosso Brasil está repetindo os mesmos problemas, ano após ano, as mesmas coisas, e cada vez pior, com os mesmos grupos eleitos, que na maioria são sustentados por essa engrenagem, ao exemplo dessa convenção Ciadema aqui. É voto de indicação, não é voto de consciência. Se estamos vendo os problemas se repetirem e só aumentando, cara, talvez esteja na hora de parar de seguir orientação automática de liderança evangélica, católica, espiritual, seja lá quem for a religião, e você começar a assumir o controle da sua própria decisão na hora de apertar na urna ali. E eu não estou fazendo política para A ou para B, como eu já disse em vários vídeos aqui. Não venha querer me enquadrar como de direita, como de esquerda, porque não funciona, cara. O negócio aqui é buscar entender o que precisamos mudar para a gente ver um Brasil diferente, cara. Porque cada dia que passa a coisa está pior. E a culpa é, na grande maioria, desses líderes que dão palco para político independente de lado. Né? Eu sei que tem igrejas de direita bastante, eu sei que tem igrejas de esquerda bastante, mas independente de lado. A responsabilidade, no meu ponto de vista, ultimamente, infelizmente, é dessas lideranças descomprometidas com o futuro da nação. Estão mais preocupados em usar você como massa de manobra, como capital eleitoral, porque a minha igreja tem tantos fiéis, a minha convenção domina tantos. Nós vimos aí agora a última convenção da Assembleia de Deus Madureira, né? Ostentando um número exorbitante de líderes para mostrar poder. Nada além disso. Inclusive esqueceram até de cantar o hino histórico da Assembleia de Deus, né? E acabaram cantando outro hino. Isso que era uma convenção assembleiana de uma instituição pentecostal comprometida com salvação, libertação, milagres e cura divina. Olha o que eles cantaram durante a convenção para você ver o lamaçal que esse contexto evangélico está envolvido. Talvez para você é só uma cançãozinha. Mas isso aqui é o retrato do que a instituição evangélica se tornou. Qual é o rumo? Antigamente, em aniversários, em convenções, eram relembrados músicas antigas de fundação da igreja. Hoje não, é isso aí, cara. Olha a vergonha. Ao líder grande, nação madureira.
isso aí, cara. Assembleianos comprometidos com o avanço do reino de Deus, da obra de Deus. Eu digo pra você que tem esperança que a mudança vai vir de dentro das igrejas, que a mudança vai vir de cima dos púlpitos. Não vai, cara. É disso aí pra pior. A solução do Brasil só vai vir quando o eleitor, você e eu, parar de terceirizar as nossas decisões na hora de confirmar lá na urna. Você precisa questionar, analisar, discordar quando for preciso. Porque enquanto o voto seu continuar sendo conduzido, o país continuará travado e mergulhado nessa vergonha a qual nós estamos vivendo. Corrupção de todos os lados. E a igreja envolvida junto. Resumindo, meus amigos, a responsabilidade é nossa, é minha e tua. Eu e você, como eleitor, precisamos assumir o controle. Ou abrir mão, como a maioria faz, e continuar fazendo parte aí de um jogo onde a fé vira uma ferramenta, simplesmente, e política vira negócio entre eles, entre a alta cúpula. E eu e você pagando preço, ralando, igual condenados. Essa é a verdade. Deixa o seu comentário embaixo que é importante, se concorda comigo ou não. Se não concorda, meu amigo, a minha verdade é essa. Deixa nos comentários aí a sua opinião. Deixa o seu joinha também, que ajuda muito, ajuda a hypar o nosso conteúdo. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zaz. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.